Olá, eu sou o Rodrigo Pazini E eu sou o Lucas Contessoto. e este é o episódio número 3 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Pega seu café, seu pão de queijo e coloca o celular no modo silencioso pro Mike não te enviar 50 mensagens durante o episódio. E vem com a gente pro capítulo 3, Fenômeno. Gostaríamos de agradecer o feedback de vocês, né, que a gente já tá compartilhando, em especial o José Victor, que ele tá, acompanhado junto com a gente com os livros também, e aparentemente tá gostando. Então, oi. E, e a gente também queria falar que a gente tá buscando sempre melhorar o áudio, a estrutura do episódio. A gente tá meio que aprendendo tudo enquanto a gente faz. Mas com o tempo a gente espera que vocês consigam ver algumas melhoras no podcast. Bom, essa é a nossa primeira experiência, né, como podcasters, então a gente tá tendo que aprender todas essas coisas, de como mexer com som, Edição. pra melhorar o roteiro e etc. E a gente também gostaria que vocês compartilhassem com a gente o que vocês estão fazendo enquanto você ouve o podcast. Tá lavando louça, você tá no trabalho, você tá fazendo uma faxina. E marca a gente no Instagram também, pra gente poder repostar as fotos de vocês ouvindo. Só não vale postar coisa com comida, porque dependendo do horário pode dar um gatilho na gente. E agora a gente vai pra sinopse do capítulo 3. Ao acordar, Bella encontra seu primeiro inimigo mortal, o gelo. Tudo corria quase bem, até chegar ao estacionamento, quando por pouco não é esmagada pela Landtimer, que derrapou por causa do gelo, causando um acidente. Edward consegue tirar Bella da rota da van, mas não de um desastre ainda maior, a atenção de todos ali presentes. Em volta disso, Bella deve lidar com diferentes sentimentos que sente em relação a Edward Cullen e o mistério que ele representa. Agora o resumo pontuado. Mas antes disso, o que você achou do capítulo em si? Você gostou, não gostou? Eu gostei bastante do capítulo. Eu acho que, como no livro, ele teve mais impacto no desenvolvimento da Bella do que o próprio filme. Eu tinha só a referência do filme pra essa cena do acidente, mas no livro eu senti muito mais profundidade em entender realmente como ela tá se sentindo, o que passou na cabeça dela e nas dúvidas, porque no filme a gente sabe das dúvidas, né? A gente sabe que ela tá ali se questionando, mas a gente não consegue entender exatamente o que ela tá questionando, né, ela só tá confusa. E no livro ela deixa bem claro pra gente o que pega pra ela, assim, o jeito que o Edward lida com a situação e não querer contar a verdade pra ela, mesmo ela sabendo que tem alguma coisa ali. E eu acho que esse capítulo fez isso muito bem. E é um capítulo muito gostoso de ler. Ele é curto, mas ele vai muito rápido, é uma leitura muito gostosa, assim. Ele é um capítulo, no geral, bem reflexivo, né? Ela começa uma reflexão de como ela se sente naquela situação em relação ao Cullen mesmo. E aí tem o acidente, e posteriormente ela vai voltar a essa mesma reflexão, só que tendo outras respostas. E outras questões também, né. No começo do capítulo ela vê a neve e ela fala, né: "Pra mim já era difícil não cair quando o chão estava seco. Agora deveria ser mais seguro voltar para a cama". E a gente já entende que ela não gosta, que ela já é desastrada normalmente, E por natureza. e aí na neve, em Forks ainda, eu acho que tudo ficou mais perigoso pra ela, né. Em suas reflexões, Bella se apresenta também como introspectiva. E ela fala que ela tá se divertindo em casa sozinha, né, ela gosta de estar sozinha. E ela tá se sentindo bem sozinha em Forks agora. Estar sozinha pra ela não é um problema, na verdade, né? Ela se diverte com isso, ela se diverte com a solidão. Essas são as palavras dela. Nessa diversão com a solidão, ela acaba percebendo que ela tá mais animada pra ir pra escola do que ela estava antes. Só que ela sabe que tem um motivo pra ela tá animada pra ir pra escola, né. Certamente não é a aula, Não são as aulas. não. Mas quem nunca, né, teve aquele crush na escola e Na escola, num curso, na academia. "Ah, não, hoje eu vou fazer supino", no café. e ajuda, né, dá aquela força pra gente sair de casa, falando: "Não, pelo menos eu vou ver aquela pessoa". Ela então, depois de enfrentar o gelo inicial, onde ela quase cai entrando na caminhonete, ela se apresenta como obstinada, né, quando ela tá repensando sobre Edward ter mentido sobre os olhos. Porque ela não tem dúvida sobre a questão dos olhos. Ela não acha que se enganou em relação a isso, que ela podia ter visto errado por dos olhos dele por causa da iluminação ou qualquer coisa assim. Não, ela tem certeza. Ela só pensa do porquê dele ter mentido.
É, porque ela sabe que ele mentiu, ela sabe que ele tá fazendo sonso ali, né. Ela tem a convicção dela. E ela também fica repensando sobre essa hostilidade versus atração que ela sente quando ela tá com o Edward. E essa atração é uma característica presente na figura do vampiro, né. O vampiro, em grande maioria, está vinculado com essa coisa do poder de manipulação e atração, e ao mesmo tempo que tem a coisa da repulsa. Então, acho essas características muito condizentes com a descrição de um vampiro, por exemplo. E quando ela chega na escola, ela se questiona sobre os garotos de Forks, né. Em Phoenix ela tinha a mesma aparência, ela era a mesma pessoa, mas ela não chamava tanta atenção. E isso talvez tenha a ver com o fato dela ser desastrada. E ela também cita que pode ser que é porque ela é uma novidade, né. E uma novidade em Forks é uma grande novidade, né. Uma cidade muito pequena, chegou uma pessoa nova lá de Phoenix, então é meio impossível ela não chamar atenção. E para dar continuidade, iremos falar agora um pouco sobre tropos. Tropos são elementos narrativos que são utilizados tantas vezes em uma história que acabam recebendo essa classificação. Alguns exemplos dos tropos são enemy to lovers, que quando são 2 pessoas que não se suportam e passando tempo juntas, elas acabam se apaixonando, criando uma amizade. Meet cute, É que quando aquele encontro fofo, tipo, se esbarrando e derrubam livros no corredor da escola. pra quem conhece Gilmore Girls, é aquela cena que a Rory esbarra no Jim, os livros dela caem no chão, os 2 abaixam pra pegar e quando eles levantam, eles se olham, assim, no final, e aí tem aquela faísca. E temos proximidade forçada, que é quando 2 personagens são obrigados a conviver num mesmo ambiente ou são trancados, a porta tranca, acontece alguma coisa que eles têm que ficar num lugar presos, e eles acabam se aproximando por causa disso. E então a presença de tropos não é necessariamente ruim, e é quase impossível correr deles ao escrever uma história. É fácil pensar, por exemplo, em um filme de ficção científica ou fantasia que tem aquele personagem que é predestinado a salvar o mundo, né. E Crepúsculo, ele bebe de maneiras incansáveis diversos tropos literários, como jovem adulto, destino, amor proibido, amor impossível, segunda chance, triângulo amoroso, felizes para sempre, o herói sombrio e misterioso, período namorado imortal, a donzela em perigo, etc. A gente achou interessante trazer isso para que a gente pudesse prestar atenção nesses tropos, para ver como que a autora lida, e acaba até brincando com a subversão deles, assim, na história. Um momento nesse capítulo que ela, né, dá uma brincada com essa questão dos tropos, é quando ela inscreve, através da personagem, a reflexão sobre ser desastrada e possivelmente parecer uma donzela em perigo para as garotas, e que talvez isso chame a atenção deles. É uma maneira suave de Mayur dizer: "Eu sei o que eu tô fazendo e construindo aqui", viu. Ela não cria um personagem que é assim, porque acidentalmente a personagem acabou parecendo desastrada. Ela sabe que é bela desastrada, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe que ela tá construindo exatamente isso. Só de uma maneira que ela tenha o controle dessa narrativa, né. É que ela tá mostrando que ela tem conhecimento disso e vai usar isso pra desenvolver o arco, né, pra desenvolver a história. A Bella chega na escola, questionando sobre os garotos de Forks, e ela fica impressionada que ela dirigiu muito bem até chegar ali. Ela não derrapou no gelo, ela não teve problema nenhum com o clima, porque ela comenta que, como tinha chovido na noite anterior, o chão estava congelado, né. E ela repara que tem correntes nos pneus do carro, e a única pessoa que pode ter colocado as correntes é o Charlie. E ela fica meio espantada, porque ela não tá acostumada a ter pessoas cuidando dela dessa maneira. Ela até fala: "Minha garganta de repente apertou. Eu não estava acostumada com alguém cuidando de mim, e a preocupação muda de Charlie me pegou de surpresa". E é o que a gente já comentou, né, ele tem muita dificuldade em expressar as coisas pra ela, né, em falar o que está sentindo, até pra elogiar a comida dela, ele teve uma relutância, assim. Mas ele acaba demonstrando de outras maneiras, e é legal que ela vê, ela enxerga essas coisas, né, ela repara nesses cuidados. E eu acho, assim, um tópico interessante da gente discutir, que é sobre diferentes tipos de se amar, né, diferentes tipos de amor.
as pessoas acabam por demonstrar amor de maneiras diferentes uma das outras. E Charlie, por exemplo, ele é um personagem que a forma dele demonstrar o amor é tendo esse cuidado com a Bella, que pode, por vezes, passar despercebido por pessoas menos atenciosas, que é um cuidado mais silencioso, mas ele tá ali, né? E pra mim, esse é um dos tipos de amor mais bonito que tem, pois ele fica oculto, sem ficar pedindo nada em troca, ele só tá ali. E pra muitas pessoas, talvez isso fosse só um detalhe, tipo: "Ai, meu pai colocou a corrente no pneu do carro", né. Só que na vivência dela, né, tipo, ela desde o começo do livro ela tá falando que morou com a mãe, às vezes viu o pai, então ela tem uma distância, social, assim, com os familiares, querendo ou não, né. Ela não vê o pai sempre, mas ela se mudou pra lá e de repente ela começa a receber esse cuidado. Pra ela é algo novo. Pra ela não era algo recorrente, não era algo do dia a dia dela. Tanto é que ela fala que ela se preocupava muito com a mãe. Ela tinha essa preocupação com as pessoas, mas ela não estava esperando que isso voltasse pra ela, de alguma maneira. E assim que a Bella chega, pouquíssimo tempo passa e ela vê que tem algo estranho. Ela vê o Edward lá longe, ela tá na caminhonete do lado de fora, tá arrumando material, pensando na vida, e ela vê que tem um carro vindo em direção a ela, perdendo sem controle, né, porque ela provavelmente por causa do gelo, e vai acontecer um acidente. Ele vai bater. E ela é tudo muito rápido pra ela, né. Ela diz que não é igual nos filmes, que tudo se passa em câmera lenta. Ela fala que foi muito rápido, o carro veio e ela aceitou que ela ia de base ali, né. Ela falou: "Esse carro vai me amassar e não tem o que fazer". E de repente ela tá no chão, ela sente que algo puxa ela, e depois, de novo, algo puxa a perna dela, quando antes da segunda batida, e ela só sente que tem alguém ali, e ela ouve um barulho, né, de algo amassando. E aí com a voz dele, ele pergunta se ela vai essa pessoa pergunta se ela tá bem, e ela reconhece que é o Edward. Porém o Edward ela tinha parado de ver ele do outro lado do estacionamento, mas ele estava ali, salvando ela. E ele não se machucou, ele tá tranquilaço, tá todo mundo preocupado com ela, né, todo mundo foi lá ver o acidente, o que aconteceu. E aí ela questiona, né, posicionamento de Edward, porque Literalmente posicionamento, né, ele estava posicionado lá longe, é como ele veio fugir aqui. e além disso ela demonstra que estava calma, ela não estava nervosa, tipo, ela não teve uma crise de ansiedade, um ataque de pânico por causa do acidente, ela tá só se questionando como tudo isso aconteceu, né, como que ele chegou ali. E bem, a Bella, nesse momento, ela tá muito mais preocupada em tá passando vergonha ou chamar atenção do que com o acidente em si, né. Isso me lembra a fala da Hermione, quando ela fala pro Harry e pro Ron que, a gente poderia ser mortos, ou pior, poderíamos ter sido expulsos. É que se você morrer, foda-se você ser expulso. Já morreu, né. Agora, se você não morrer, você tem que lidar com a consequência, aí fica mais complicado. Se ela tivesse morrido, ela não ia nem ver que as pessoas estavam em volta. E as pessoas começam a questionar o que aconteceu, e ela fala o que aparentemente aconteceu, né, tipo: "Ai, o Edward estava aqui do meu lado e me salvou". Ela sabe que é mentira, mas ela decide continuar com essa narrativa. E nessa cena, nos livros, a gente tem uma pista bem legal, porque a Bella, ela repara que os irmãos de Edward, eles não pareciam preocupados com o acidente. Pelo contrário, eles olhavam à distância com expressões que iam de censura à fúria, mas sem a menor sugestão de preocupação pela segurança do irmão. Já dá um estalo na mente dela de tipo: temos alguma coisa aqui". E também já é pra ficar com a gente isso, né, vamos prestar atenção. Porque mesmo sendo uma família adotiva, você vai se preocupar com a pessoa, ela acabou de se enfiar no meio de 2 carros se batendo e você fica: "Ai, não acredito que ele fez isso". É, uma pessoa que você mora junto, que a Bela vê ele junto todo dia na escola, etcétera, ela imagina que haja uma proximidade. E é claro, qualquer pessoa que você conheça, se tiver envolvida num acidente, principalmente se for seu irmão, você vai se preocupar. No mínimo chocado, né, você fica tipo: "Meu Deus, um acidente". E eles não se comoveram com o acidente, todo mundo ali teve uma comoção e esse cara tipo: "Ai, não acredito". Eles vão para o hospital, a Bella, ela fala que ela tá usando um colar cervical, ela tá se sentindo muito observada, ela até fecha a cortina de onde ela tá, porque ninguém fez isso por ela. E aí,
entra o Daddy Cullen, né. No capítulo anterior, o pai dela fala: "Nossa, é que você ainda não viu o Cullen, né, o Daddy Cullen". E ela vê, e tudo se confirma. Ela fala que ela acha que ela nunca viu alguém tão bonito, que ele parecia um modelo, que a única coisa que destoava um pouco dele era o círculo nos olhos, né, e ela fala Os que amigos. as olheiras. E ela fala que ele parecia muito cansado. E esse é o segundo Cullen que a gente é apresentado nos livros, né, assim, diretamente pela Bella. É o Edward, né, ela comenta dos outros, mas ela não fala. É que ela não conversou com eles diretamente Ela só fala: "Ah, eu vi eles ali". Ela nem descreve eles necessariamente, né. muito. Ela só fala um pouquinho de como eles tudo em conjunto, né, impondo o grupo dali. Seria mais as diferenças mais gritantes entre eles, assim. E nesse momento em que ela conhece o Derek Cullen, o Edward ele tá presente. Ela se mostra obstinada e teimosa, e ela alfineta ainda Edward, né, contrapondo o que Carlyle diz. Que ele fala que ela foi sortuda, né, de ter sobrevivido, de não ter se machucado muito. E ela rebate com: "Não, minha sorte foi Edward estar lá". Enquanto isso, ela pensando, tipo, ele sabe a verdade, e ele vai ter que me falar. E aí o Charlie fala pra Bella que ela tem que ligar pra mãe dela, porque a mãe dela já sabe. Ela fica meio ela não gosta muito de saber que a mãe dela ficou sabendo do acidente, porque ela sabe que a mãe dela vai surtar, né. Sim, a Bella já começa a ficar desesperada. E aí a gente entra numa discussão, né, que muita gente diz que a Renée não tem cuidado com a filha, né, ela não se importa muito com a Bella. E sempre vejo comentário em vídeo ou em redes sociais sobre como a René, ela é negligente e coisas do tipo, né. Falam tipo: "Ah, é porque a Bella é uma filha negligenciada". A gente não. Nesse trecho em que a Bella liga pra mãe pra acalmá-la, a gente consegue perceber que René estavam completamente histéricas de preocupação por causa da filha. E ela implora pra que ela retorna e pra que ela pudesse estar junto dela e cuidar dela. Ela, mesmo sendo avoada, né, e um pouco desatenciosa, não é demarcado um sinal de abandono ou algo do tipo. Pelo contrário, Bella inclusive vê ela como uma melhor amiga. Ela cita isso no capítulo 2, né, e e ela sempre cita que a mãe impôs várias coisas, várias condições pra ela deixar que a Bella se mudasse com o Charlie, né. Uma delas é a internet, que ela precisava ter internet pra mandar e-mail, pra elas trocarem e-mail, conversarem. E o livro mostra, sim, que a mãe da Bella é mais avoada, tanto é que a Bella fica preocupada se ela vai pagar as contas, se ela vai conseguir se organizar com as coisas dela, mas ela fica mais tranquila, porque agora tem o marido da mãe dela, né, que cuida dela desse jeito, mas em momento algum a Bella reclama da maneira como ela foi criada, né, ela não dá indício nenhum de que a mãe dela era uma péssima mãe ou uma mãe ruim, alguma coisa do tipo. Ela inclusive elogia a mãe, ela demonstra um carinho muito grande pela mãe. Então eu acho que isso é meio procurar tê-lo em ovo. Acho que nem procurar, né, eu acho que você colocar o pelo ali pra falar que tem um pelo. Porque pensando na própria Bella, se a mãe dela realmente negligenciasse ela, eu acho que ela não iria passar um pano tão grande assim não. Ou ela já tá trabalhando com o Charlie há muito tempo, né. É, tem a questão de coisas que acabaram fazer ela amadurecer mais cedo, como por exemplo, provavelmente ajudar a pagar, lembrar de pagar a conta e coisas do gênero, mas isso é até que comum. Eu vindo de uma família, no caso, né, que eu fui criado majoritariamente por uma mãe solteira, né, que ela tinha outros filhos e ela sempre precisou trabalhar bastante e a gente tinha que acabar aprendendo a se virar em outras situações. Isso não quer dizer que minha mãe me negligenciava por causa disso, sabe. Não, gente, menos. O livro não coloca dessa forma. Bom, e após a conversa com o René, Bella, ela diz ter resistido facilmente às súplicas da mãe por voltar a morar junto com ela, né, pois ela já estava consumida ali pelo mistério Edward e ela já estava presa àquela situação, sabe, ela já tinha necessidade ali de descobrir mais sobre. Então foi fácil.
né, negar essa coisa que anteriormente teria sido um bote salva-vidas pra ela, por exemplo, pra fugir de Fox. E no final do capítulo, a gente volta para um pensamento do início. Sentimento que ali deixava a Bella ansiosa pra chegar na escola, agora, depois do acontecimento do estacionamento, tá deixando ela ainda mais intrigada sobre o mistério em torno do Edward. Essa obsessão por ele acaba ficando mais intensa ainda, né. E ela fica até receosa. E ela se xinga, inclusive, ela tem uma passagem que ela grita idiota com ela 3 vezes, porque ela não quer ter esses pensamentos, ela não quer ter essa que ele tem esse poder. É aquele sentimento de você estar se apaixonando por uma pessoa que você não deveria, né. De tipo, é porque ela tem uma autoestima muito baixa. Ela não tem autoestima, gente. É, falar que ela tem autoestima baixa é colocar muita autoestima nela. Não tem uma descrição que ela faça dela mesma que não seja: "Nossa, que horrorosa, como eu tô pálida, horrível". Não, o legal é que ela é pálida horrível, só que quando é o Edward, ele é pálido e lindo, né. É, a autoestima dela realmente Que autoestima. É, então, esse idiota é uma ela tá brava, né. como eu pude me deixar apaixonar, porque ela vê o Edward como essa pessoa inalcançável, porque ela não se acha boa o suficiente pra estar perto de uma pessoa que ela colocou num pedestal de estar sendo ser muito bonita, sabe. E eu acho que não é nem questão só da beleza, eu acho que é muita questão de como a gente falou, né, o vampiro tem essa dualidade, né, da sedução ali e da repulsa. E eu acho que é o que ela tá sentindo. Ela tem essa repulsa de que ela não quer gostar dele, porque cada hora ele tá de um jeito, tem hora que ele trata ela bem, tem hora que ele trata ela mal. Ele tem essa variação de humor sempre quando ele tá com ela. E só que ao mesmo tempo que ela fica muito pistola com isso, tipo, ela não gosta, também tem a parte que ela gosta, que ela se sente atraída, que ela se sente vista por ele, querendo ou não, porque ele repara nela e quis ouvir o que ela tinha a dizer. Então acho que tudo isso contribui pra esse sentimento, pra ela querer, mas também tem muita coisa que faz ela não querer, então ela acaba se odiando. E tem outra coisa, até que ponto a gente pode, tirando a parte da obsessão dela pelo mistério que ele gera, né, até que ponto essa fascinação que ela tem diretamente por ele não é só por essa coisa dessa influência no vampiro, sabe. Que é realmente da relação entre os 2. É, eu acho porque ela não sabe, né, então ela não poderia ponderar sobre isso, mas a gente consegue. E é um questionamento que eu coloco que não vai ser respondido. Mas, nesse momento, ela está realmente tendo um fascínio por ele, eh, como pessoa, ou existe essa pressão do poder vampírico em cima dela? Dessa influência, né. É, mesmo que quisesse ter algum controle nos sonhos, não poderia escapar. O capítulo começa com uma faísca de curiosidade e termina com ela sonhando com um garoto de cabelos de cobre e lente de contato, qual está envolvido em um mistério que ela precisa resolver. Livro versus filme. Desse capítulo não tem tanta coisa no filme, porque ele tem muito mais coisa reflexiva e o filme ele não consegue trabalhar isso muito bem. Tudo que acontece no capítulo, a maioria das coisas acontece no filme, mas de uma maneira muito mais rasa. A gente tem os acontecimentos, mas todos os pensamentos da Bella, todas as reflexões que ela faz sobre a situação, sobre ela mesma, sobre o Edward, isso tudo fica muito raso, fica muito quase que apagado. Na verdade, eu acho que tudo que acontece no capítulo, acontece no filme. O acidente é diferente, né, ela no capítulo ela começa em casa e vai pra escola, é um novo dia. Enquanto que no filme, ela já tá na escola, né, ela acabou de ser da aula de biologia, e aí na hora que ela tá indo embora, isso acontece. Mas as reflexões dela, tudo que ela pensa, tudo que ela reflete ao longo do capítulo, o filme meio que apaga, né. Ele deixa muito raso. A gente sabe que ela tá se questionando, a gente sabe que ela tá com dúvida, mas a gente não sabe exatamente o que que tá pegando ali na cabeça dela, o que que ela tá que tá incomodando ela de fato. E aí a gente tem a coisa da personalidade da Bella, né. Tipo, ela parece ser muito mais apática às situações, né. No livro ela não foca no acidente em si, ela fica muito mais preocupada em entender como o Edward, que estava longe dela, conseguiu se aproximar e tirar ela do caminho tão rápido.
mas ela não fica apática, né? Eu fico me questionando se esses momentos que ela tá totalmente apática no filme, só com uma cara de confuso, um semblante confuso, se é o filme querendo falar: "Olha, ela tá pensando em muita coisa agora, ela tá muito confusa, ela tá refletindo sobre coisas". Mas mesmo se for intencional para que a gente pense isso, não dá nenhuma abertura pra gente ter um detalhe a mais do que ela tá pensando, de como ela tá refletindo essas coisas. Porque a gente sabe que ela tá em dúvida, obviamente, aconteceu um acidente, ela viu ele longe, de repente estava ali, ele esmurrou o carro, né, amassou a lataria do carro. A gente também tem essas dúvidas, mas no livro ela se aprofunda muito mais nisso, não fica tão raso, né. Mas a construção da cena, ela lembra bastante a construção da aula de biologia, que acaba exacerbando algumas coisas e deixa outras de lado, como isso que o Lucas falou. Eles deixam de apresentar mais sobre a parte interior da Bella para focar ali na situação e na relação dos dois. Que no livro, por exemplo, não tem aquela olhadinha que eles dão pra cara do outro em câmera lenta. Não sei exatamente se é câmera lenta. Não é câmera lenta, eles viram devagar mesmo a cara que é pior. É devagar, porque quando eu li o livro, eu fui conferir a cena na mesma hora, porque ela fala que não era como um filme, não foi tudo muito rápido, não parecia ser em câmera lenta. Aí eu falei: "Será que o filme cometeu essa gafe e deixou justamente essa cena em câmera lenta?" E não. Mas o que acontece é que no livro, ela não vê exatamente que foi ele que ajudou ela, que salvou ela. Ela reconhece pela voz, né, ela tá de costa. Tanto é que no filme fica muito claro pra Bella que foi ele que ele realmente quebrou o carro, né, ele amassou a porta do carro pra salvar ela. E ela vê como, ela vê acontecendo. No livro, ela tá de costas. Ela sente que alguma coisa empurrou o carro, e depois que ela fala: "Putz, era o braço dele. Olha que estranho, que o braço dele tá intacto". Aí vai pela voz dele também, perguntando se ela tá bem. Então, e isso tudo faz com que ela fique mais confusa no livro, né, alimenta essa confusão dela, porque por mais que ela tenha certeza, ela não viu claramente o que aconteceu. E no filme ela vê claramente o que aconteceu, ela tá de frente, ela observa aquilo tudo diretamente, e eu acho que isso também tira um pouquinho desse mistério. Fica muito claro pra gente o que aconteceu. Nessa parte também, né, ela repara depois na van do Tyler, que tem o formato do ombro, do braço dele, algo assim. É, do ela acho que é no ombro, porque ela fala depois dos ombros largos doendo. Com isso, a gente vai, colocando algumas coisas que ela levantou para que ela questionou, né. Ah, primeiro, a reação dos irmãos, o amassado, o posicionamento dele, tudo isso são coisas, são pecinhas que ela tá juntando ali pra tentar desenvolver o que tá O gaslight que ele faz nela, né. e aí a gente vai pra cena do hospital. A direção do filme resolveu colocar em cena o Carlyle com o Charlie, ao invés de ser o Carlyle com o Edward. E eu acho que o livro deixa mais interessante, porque a alfinetada que ela dá no livro é uma alfinetada, né, e no filme eu não sei se muda o tom, perde um pouco, porque ela fala: "Ai, minha sorte que o Edward tá ali", mas não tem o mesmo impacto, né, o Edward nem tá ali pra ouvir. É porque você sente que a intenção dela na fala, quando ela fala isso no livro, é justamente pra dar uma cobrada neles. Tracionar, né, tipo, eu estou falando isso em frente ao seu pai, clica pra ele. Exato. E no filme a gente não tem isso, né, no filme ele só dá uma olhadinha assim, talvez ele tenha entendido a mensagem, talvez, mas acho que não funciona da mesma maneira. E passa outras imagens, né, para os personagens. E até mesmo de Charlie, que ele é usado no filme como um elemento de descontração, né, o que também não colabora com a construção da Bella, né, porque não tem essa coisa mais assertiva dela ali na presença do Edward, e aí eles vão novamente fazer o movimento de tirar coisas "engraçadas", entre aspas, da Bella e passar para outros personagens. Os poucos momentos que eles têm pra desenvolver ela sem ser através de pensamento e uma cara confusa pra representar isso, eles ou tiram ou reformulam de uma maneira que deixa só uma cena, é só uma fala, não por exemplo, nesse momento, representava muito mais no livro. Se tivessem colocado no filme, talvez a gente pudesse ver um pouco mais da personagem dela,
da personalidade dela, e também a reação do Edward iria contribuir para essa dinâmica dos dois, né? De dele saber como ela tá se sentindo, da gente ver mais essa pressão que ela faz nele pra pegar a verdade. E até mesmo de como no livro o Edward faz algumas piadas ali, né. Então talvez estejam construindo também uma imagem dele mais séria, Sim, né. E e pela falta da cena dos livros no filme, a gente perde ainda mais, né, essa coisa da essência obstinada, questionadora e teimosa da Bella, né. Que abre mais espaço ainda pra construção de uma pessoa mais apática, sem personalidade. e eu acho que tudo fica mais apático nessa cena. Por exemplo, o acidente no livro, ele parece muito mais sério. E no hospital a gente consegue reparar nisso, porque enquanto no livro o Tyler tá na maca, ele vai ter que ficar ali alguns dias, ele não vai receber uma alta rápida, porque ele se machucou muito. A Bella tá com câncer cervical, então tudo ali parece mais grave. Enquanto no filme o Tyler tá bem, tá todo mundo bem. A Bella não sofreu um arranhão, fala que ela bateu a cabeça, mas não tem um machucado, não tem nada que demonstre uma seriedade na cena. Então eu acho que isso também faz com que pareça tudo mais bobo. É tirado a gravidade do acidente. Não que tenha sido o acidente mais grave do mundo, mas eu acho que isso é importante pra mostrar até que ela realmente estava em risco. Ela estava num risco muito maior que o filme demonstra, né. O filme, tipo, ele salvou a Bella desse acidente xoxo. E o que a gente já citou também é que, enquanto no livro é um novo dia pra Bella, ela tá animada pra ir pra escola, pelos motivos errados, mas ela tá animada pra ir pra escola, e aí tudo começa a dar errado, né. Tem neve, o asfalto tá com gelo, ela tá com medo já de cair, ela já tá achando que ela vai cair. Já tem um prelúdio ali do que vai acontecer, sabe, o gelo, a neve são um mau agouro pra ela. Eu deveria ter ficado na cama hoje. Exato. E tudo isso tem um peso ali no decorrer, né. É um dia comum que ela tá animada, ela vai e é aquela coisa, né, quando a gente acorda super bem, super: "Nossa, hoje vai ser um ótimo dia", e tudo dá errado. Esse peso não tem no filme, porque o filme é o mesmo dia, já aconteceu várias coisas, ela tá indo embora, e aí dá errado. E essa dinâmica eu acho que tudo bem que é um filme, né, então a gente tem menos tempo, então juntar essas cenas até que faz sentido, mas eu acho que da maneira que foi feito você tira um pouquinho disso. "Ah, é mais um dia e acidente". É mais um corte de uma coisa que eles fazem que, aos pouquinhos, começa A pesar, a pesar na obra. É. E eu trago outro tema bem latente pra discussão, que é sobre a questão do desenvolvimento da personagem mesmo, da Bella. Eu creio que essas escolhas, quanto em relação ao apagamento, a essa sua parte mais engraçada, sarcástica, começa a minar a personagem, deixando ela até menos profunda e interessante, né. Foi um péssimo erro não terem encontrado uma forma de expressar seus pensamentos e reflexões. Eles poderiam apelar para uma narração que já é presente nos filmes, só que colocá-la um pouco mais durante o filme, em algumas cenas, que ela estivesse fazendo alguma coisa mais casual, como pegando a bolsa pra ir pra picape. momentos de silêncio, né, tipo, o andamento. Isso é uma coisa que o filme também não faz muito. Ela vai sair de casa, ela já está na escola. Ela vai assim, ela já está onde ela quer chegar. Não tem ela fazendo essas coisas. E não sei, eles tinham que arranjar uma maneira de fazer isso. O livro é em primeira pessoa, é pra você entender a cabeça dela. Então, não faz sentido você não passar isso, né. Sei lá, arranja qualquer outra coisa, faz uma quebra de quarta parede. Fleabag tá aí pra mostrar que, se bem feito, funciona. O carro bate, aí o Edward fala que ele estava do lado dela, Bella olha pra câmera e faz uma careta, tipo: "Não estava não", e volta, puxando. Legal, mas teria que ser muito bem feito, senão seria tosco. Se tiver um remake, tamo aí. Outra opção também, que poderiam ter desenvolvido, é a Bella ter mais diálogos, né. Tudo bem que no livro ela não conversa tanto com as pessoas, mas se colocasse isso no filme, através de um diálogo ou outro, mesmo que mais contido ali, pra ela expressar o que ela tá sentindo, pra ela expressar uma dúvida ou outra, ou sei lá, faz a Bella escrever um diário, e ela faz o voice over desse diário e a gente sabe que não tem do nada. Tinha milhões de opções que eles poderiam ter colocado, mas eles preferiram deixar só ela com uma cara de confusa.
A Ângela mesmo, porque nos filmes ela é meio esquecida no churrasco. Não que ela, no livro, tenha uma presença super grande e tal, mas ela é bem mais presente. E eles poderiam utilizar conversas com a Ângela sobre isso. Ou até mesmo com a Elis. No livro ela tem uma interação infinitamente maior do que nos filmes. E eu ainda acho que a relação da Elis com a Bella é muito importante e que foi cortada dos filmes. Não tem o mesmo peso, por exemplo, quando a Elis volta pra Forks depois de terem ido embora. Acaba minando muito a construção da personagem, Até mesmo essas coisas. até mesmo o fato da gente não se importar tanto com a Bella no filme, eu acho que vem disso, né. É, A gente não sabe que ela tá cansando, a gente não sa a gente, na verdade, abre muito espaço pra gente não só pra gente, né, mas para as pessoas colocarem suas próprias conclusões do que ela tá pensando, das motivações dela. e aí nos filmes, principalmente nos primeiros, ela acaba ficando com uma imagem de introspectiva, que é ok, mas aí eles passam uma imagem apática. E não é a mesma coisa, né, tipo, tem uma diferença gigante, ela não gosta de conversar, de ser ela não é a pessoa mais animada do rolê, ela não vai nem ela nem vai estar no rolê, ela vai preferir ficar em casa, mas ela não é apática, porque ela tá o tempo todo reparando em tudo e tudo que acontece em volta dela afeta ela, né, os sentimentos dela, o humor dela, e a gente não tem isso no filme também. É, e ela não demonstra gostar de mais nada que não seja o Edward, sabe? E a sua personalidade acaba se baseando nisso e em dar chilique. Assim, ela dá chilique apenas. Né? Seus momentos de ação e atitude no filme, em maioria, vêm apenas de forma reativa a uma situação e não de uma reflexão, algo prévio que ela pensou sobre. Ah, o que eu vou fazer? Ou, tá, aconteceu isso. O que eu faço? Sabe? Não. E até os momentos reativos do filme têm menos peso também. É, e aí algumas das coisas que a personagem faz no filme fica meio Desconexo. desconexo, porque contraria com essa personagem que foi sendo criada no filme mesmo, né? E não combina mais, porque já não é muito a mesma personagem dos livros. Então, colocar essa personagem que eles estão construindo numa história que é do livro, às vezes fica meio quebrado. Não que deixa de fazer sentido, mas a gente questiona um pouco sobre a atitude, né? Porque a gente não entende o que tá se passando por trás. As motivações parecem outras. É, porque aí já foi apagado todo o seu lado investigativo e questionador, que pensa muito em relação às coisas, que é construído no livro. Muito obrigado por acompanhar o episódio com a gente, acompanhar essa discussão. Temos episódios novos todas as terças-feiras. E na próxima semana a gente vai revisitar o capítulo 4, convites. E você está convidado. Não esquecem de deixar, né, o like, e avaliar também o nosso podcast nas plataformas. E esse episódio ele tá vindo com atraso por questões técnicas, e só que a gente vai tentar não furar esse atraso. Para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, coloque corrente nos pneus para não capotar no gelo e nos dê like e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram e outros, com @Revisitando Fortes. Se puder nos apoiar financeiramente também, temos nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitandofforks@gmail.com para você nos contar como foi a experiência de vocês, qual obra, se viram filme, leram um livro ou ignoraram os dois por causa das críticas. Conte pra gente o que vocês acharam desse episódio em específico, até mesmo nos nossos posts do Insta, se quiser. Os endereços eles estarão disponíveis na descrição. E ajuda a gente também enviando o nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. Vamos fazer um esquema de pirâmide igual aqueles e-mails amassados na época do Orkut, pra ver se a gente consegue fazer essa nossa comunidade crescer, né, de gente que adora ler e discutir sobre livros e tal. E como indicação, eu vou deixar o podcast Robert Cavalo, da Mikan e da Flávia Gazi, que foi um objeto que me ajudou a ter a ideia desse tipo de podcast, né? Então, elas fazem análise dos capítulos das Crônicas de Gelo e Fogo, do J.R. Martin, e é muito interessante. Então, se vocês gostam desse tipo de podcast, eu super recomendo. E É. por hoje é isso. Tchau, tchau. Tchau!
Créditos: apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesotto. Arte: Willow Pazini. Tan, tan, tararam, tará, tararam. E aqui em Game of Thrones